a crise dos 20 anos, ou, como muita gente chama, a crise dos 20 e poucos anos de idade. Aquela fase marcada entre o final da nossa adolescência e o início da nossa idade adulta. Aquela fase em que nós temos mais questões do que respostas. Aquela fase em que nós temos mais dúvidas do que certezas. É aquele momento em que nós paramos e pensamos, tipo, já estou mais velho. Tipo, o que é que eu tenho até agora? E tu chegas à conclusão que tu não tens nada. Por quê? Porque antigamente tu estavas cheio de expectativas. Quando eu for mais velho, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro. Com 22 anos eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E tu chegas com essa idade e não tens nada. E começas a te pressionar sozinho porque devias ter aquilo. Mas, atenção, isso não é culpa tua. Isso é muito por conta da globalização. Porque nós fomos expostos desde muito cedo ao sonho americano. Tenho certeza que tu já viste. O sonho americano retrata muito nas séries e filmes da Netflix, em que um jovem de 20 anos de idade já está a conduzir uma carrinha Ford, é sempre uma carrinha Ford, tem um apartamento e etc. E esse é o sonho americano, essa é a vida de um jovem de 20 anos de idade, mas tu paras para pensar que a tua vida não é assim. Tu paras para pensar que tu não tens isso. E começas a ver que tu estás a correr contra o tempo. Mas eu te pergunto, se nós temos vidas diferentes, se nós temos contextos de vida diferentes, se nós temos pais diferentes, se nós temos condições financeiras diferentes, por que nós temos a mesma meta e temos que chegar lá ao mesmo tempo? Já vês como é que isso não faz sentido? Já vês como é que estás a ser injusto contigo mesmo? Já vês como é que as coisas não casam, não chocam? É aí que tu começas a perceber que, afinal de contas, essa pressão toda não existe. Eu vou te ser sincero, toda essa pressão que o sonho americano, o sonho, aquela ideia ou aquela expectativa do jovem de 20 anos nos causou é simplesmente o sentimento de estar atrasado na vida. Eu, por acaso, já fiz um vídeo sobre isso, acho que vai estar a passar aqui, mas é sempre bom relembrar. E nos faz querer atrelar a nossa felicidade a coisas que não estão sob o nosso controle. Mas como nós vivemos tão pressionados a conseguir as coisas que atrelamos toda a nossa felicidade a quando eu conseguir, quando eu ter aquilo. Porra, eu tenho 20 anos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Óbvio, se tu não tens isso e tu não tens aquilo, vais ficar triste. Então, tu começas a atrelar a tua felicidade a quando eu ter aquilo, eu vou ser feliz. Quando eu ter aquilo, eu vou isso. E são coisas que não estão sob o teu controle. Tu não consegues controlar as coisas que tu vais conseguir. Tu consegues controlar as tuas pequenas ações diárias. Mas, Eliezer, como assim eu não tenho controle sobre os meus resultados? Calma, vou te dar um exemplo aqui bem claro. Toda vez essa planta aqui daqui atrás. Acho que consegues ver essa planta. Se eu quiser que essa planta cresça amanhã, ela vai crescer? Não, ela não vai crescer. Por quê? Porque o crescimento dessa planta não está sob o meu controle. Eu não sei se ela amanhã vai crescer mais 1 centímetro, se vai crescer 2, eu não tenho controle sobre isso. É exatamente como na tua vida, tu não tens controle sobre os resultados que tu vais ter. Agora para pensar. Que controle eu tenho sobre essa planta? As minhas pequenas ações. O que é que eu posso fazer nessa planta para ela crescer? Eu posso regar essa planta. Regar essa planta está sob o meu controle. Eu posso fazer isso todos os dias. Meter essa planta para apanhar ar, para apanhar sol, está sob o meu controle. E se eu fizer isso todos os dias, o que é que isso vai gerar como consequência? O crescimento da planta. Mais uma vez, eu não controlei o crescimento da planta, eu controlei as minhas ações e, como consequência, o crescimento da planta. É assim que tem que ser na tua vida. Tu não controlas aquilo que tu vais ter, tu controlas as tuas pequenas ações. O que tu vais ter é simplesmente uma consequência das tuas ações. Então não adianta viver pressionado. Eu, se viver pressionado e quiser que essa planta cresça amanhã, a próxima semana, ela não vai crescer, eu vou viver frustrado porque ela não está a crescer. Por quê? Porque eu estou a tentar controlar algo que não está sob o meu controle. Eu não controlo o crescimento disso, não controlo. Eu controlo as minhas ações, eu sei o que é que eu posso fazer para resultar isso, e no tempo dela, não é no meu tempo. Não importa o quanto eu queira que ela cresça, ela não vai crescer. Ela tem o tempo dela para crescer, é assim como na tua vida. Então, as coisas não vão acontecer no teu tempo. Não é porque tu estás triste, estás pressionado e estás nessa crise dos 20 anos que as coisas vão acontecer. Não, calma. As coisas não acontecem quando tu queres e tu não tens controle sobre os teus resultados.
Tá a ver? A vida é feita sobre ação e consequência. O que está sob o teu controle? O que está sob o teu controle é estudar, é trabalhar, é praticar os bons hábitos. O que é que isso gera como consequência? Talvez um carro, talvez uma casa, ou lá o que for, não importa. Mas a consequência não está sob o teu controle. Para tu conseguires ter um carro, tu não tens que controlar o carro, tu não tens que controlar a meta em si, tu não tens que controlar o objetivo, tu tens que controlar as tuas pequenas ações que vão te levar em direção a esse objetivo. Tá a ver? Quando tu começas a tirar o foco central das coisas, em ter as coisas antes de X idade, começas a concentrar a tua vida toda nas pequenas ações que tu podes fazer para ter aquilo, é aí que as coisas, é aí que bate realmente a luz de verdade, é aí que tu começas a perceber que afinal de contas estás a te pressionar à toa, porque esse momento vai chegar, tá a ver? Vai chegar de qualquer forma. Se tu estiveres a fazer as coisas certas aos 20 anos, vai chegar, não precisas ter pressa, porque na verdade essa questão do sonho americano não é tão aplicável na nossa realidade, tá a ver? Estados Unidos tem uma economia totalmente diferente da nossa cá em Angola. Tá a ver? Então, se um jovem de 20 anos nos Estados Unidos consegue ter uma Ford, consegue ter essa vida, é óbvio, aqui em Angola é mais complicado se tu não vês numa família que já tem dinheiro, tá a ver? É bem mais complicado. Então, começas a idealizar a tua vida aos 20 anos, naquela expectativa toda que a mídia nos fez acreditar, é injusto contigo mesmo, tá a ver? Então, deixa de controlar os resultados que tu vais ter da tua vida e começa a controlar as tuas pequenas ações que tu podes fazer, tá a ver? É o que tu podes controlar, é o que tu podes fazer para teres esse resultado, porque no final das contas tudo aquilo que tu vais ter é só consequência. Consequência. Estás a ver? Consequência. A crise dos 20 anos nos faz querer controlar os resultados da nossa vida. A crise dos 20 anos nada mais é que um sentimento de estar atrasado com relação à nossa expectativa. Quando nós colocamos expectativas de que temos que ter isso até X idade, chegamos nessa idade, não temos isso, entramos em crise. E, óbvio, essa crise dos 20 anos depois vai se passar para a crise dos 30 anos. Por quê? Porque tu já tens uma expectativa com relação aos 30 anos. Quando eu tenho 30 anos, eu vou estar assim, vou estar assim, vou estar assim. Mas isso não está sob o teu controle, tá a ver? E isso te faz pular de cada década sempre com a crise dos 20, crise dos 30, crise dos 40, tá a ver? Porque tu atrelas a tua felicidade a resultados, a expectativas que não estão sob o teu controle, tá a ver? Mais cedo ou mais tarde, tu vais ter 30 anos, calma, tá a ver? Calma. Essa pressão toda que nos fez criar, nos fez perder o foco do que realmente está no teu controle. É o que eu disse, isso é muito semelhante ao ginásio, a treinar, tá a ver? É tudo sobre ação e consequência. Ações é o que está sob o nosso controle, consequências são coisas que não estão sob o nosso controle, tá a ver? Não estão. Se tu começares a treinar agora, ir para o ginásio, se tu comeres bem, treinares todos os dias, mais cedo ou mais tarde, não importa se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, vais ter um físico bom. É exatamente como na tua vida, tá a ver? Tu tens pressa para ter as coisas, para ter um carro, para ter uma casa, mas isso não está sob o teu controle. Calma, vais ter, tá a ver? Mas não é no teu tempo e tu não controlas isso, mas estás a fazer o que deve ser feito, estás a fazer o que é certo, vai chegar. Porque o sonho americano na verdade só veio nos colocar numa corrida inexistente. Tá a ver? Uma corrida que nos coloca numa prisão mental, uma prisão que simplesmente não existe. Uma corrida totalmente desigual. Tá a ver? Uma corrida em que nós estamos em desvantagens. Eu falo nós, pessoas que estão aqui no meu contexto, estão em desvantagens com essa toda a expectativa. Tá a ver? Eu aponto o sonho americano porque é a forma mais generalista de eu poder dizer isso, mas tudo tem como base as expectativas que tu colocaste e as coisas que tu ias alcançar até certa idade e tu ainda não tens, tá a ver? É o que tu coloca numa crise dos 20 anos, é o que acontece também quando chegas na crise dos 30 anos, tens a expectativa de que aos 30 anos vou ter 2 filhos, vou estar numa casa e etc, com a minha família, etc. Chegas aos 30 anos e não tens nada disso, se calhar até vai chegar nos 30 anos sozinho ou sozinha. Mais uma vez, por que isso acontece? Porque você colocou toda a tua felicidade das expectativas que não estavam sob o teu controle. Não tens como controlar onde é que vais estar aos 30. Calma. Não tens como controlar os resultados que tu vais ter aos 20 anos. Se calhar você vai ter isso no próximo ano. Tá a ver? Você não controla o resultado, você controla as tuas ações. Tá a ver? A crise dos 20 anos de idade, na verdade, é simplesmente o medo do futuro. Nós temos tanto medo do futuro, nós temos tanto medo daquilo que está para vir a acontecer. Mas o mais importante é tu não se esqueceres que a vida é feita sobre ação e consequência. Tudo o que tu fazes hoje, tu vais ter alguma consequência. Mas tu não controlas a consequência, tu só controlas as ações. E isso muitas das vezes nos faz
ficar atrelados às coisas que nós ainda não temos, às coisas que nós temos que ter. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo e eu não quero repetir as mesmas coisas que eu já falei num dos meus vídeos sobre a comparação e sobre se sentir atrasado na vida, que eu acho que vou deixar passar aqui. Então, é para tu entenderes que essa crise dos 20 anos é simplesmente uma ideia totalmente falsa que veio do sonho americano. Pelo menos na minha percepção veio do sonho americano do ter X aos 20 anos, mas eu já te expliquei que estamos em contextos diferentes, não tem como a nossa meta ser igual e não tem como chegarmos lá ao mesmo tempo. Então isso já não faz sentido e é tudo uma questão de percepção. Deixa de atrelar a tua felicidade às tuas expectativas, porque as tuas expectativas não estão sob o teu controle. Tá a ver? Tentares controlar coisas que não estão sob o teu controle é o caminho mais fácil para chegares à infelicidade. É o caminho mais fácil para chegares à frustração. Se você não controla, por que estás a tentar controlar? Não vais conseguir, vais te frustrar. Tá a ver? Os resultados que tu vais ter da vida não estão sob o teu controle. O que está sob o teu controle são as tuas pequenas ações. É aquilo que tu fazes todos os dias. E nunca te esqueças que a vida é simplesmente ação e consequência. Então, se tu hoje acreditas que o que estás a fazer está certo, estás a fazer coisas boas em torno daquilo que são os teus objetivos, mais cedo ou mais tarde vai chegar. Não se pressiona tanto com tem que ser rápido, já devia. Não. Vai chegar. Se tu sabes que não estás a fazer coisas boas, óbvio, não vai chegar. É simplesmente sobre ação e sobre consequência. Então, a solução para a crise dos 20 anos é simplesmente deixares de atrelar a tua felicidade às tuas expectativas, aceitares a realidade, seres grato por tudo e focares nas coisas que tu podes controlar. E depois, vamos viver a crise dos 30 anos de idade. Essa é a minha visão sobre a crise dos 20 anos. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Espero que tenhas tirado alguma coisa positiva desse vídeo sobre essa minha percepção e sobre essa minha visão sobre a crise dos 20 anos, porque é um problema bastante comum, é um problema que todo mundo passa. E se estás a ver esse vídeo, se calhar nunca contaste a ninguém que estás a viver isso, que estás a viver esses medos e inseguranças, e se calhar ao ver o meu vídeo tu estás a pensar, porra, esse gajo está a falar mesmo aquilo que eu sinto. Estás a ver? Nunca falaste a ninguém, mas simplesmente sentes isso, sentes que eu estou a falar aquilo que você sente, mas isso eu também sinto. Mas hoje em dia já consegui solucionar esse problema, porque hoje em dia aceitei a realidade, já não atrelo tanto a minha felicidade às minhas expectativas, estás a ver? Já não é muito sobre aos 20 anos eu devia ter isso, não. Pô, vou ter, eu estou a fazer coisas boas, estou a gravar vídeos, estou a treinar, estou a estudar, estou a trabalhar, o resultado é inevitável. Acho que mais dia menos dia não é tipo uma certeza absoluta, mas pô, mais dia menos dia simplesmente vou ter a consequência de tudo aquilo que eu estou a fazer, tá a ver? Então, tipo, é só isso e aproveita o processo, tá a ver? Não te pressiones tanto e não atrela tanto a tua felicidade sobre coisas que não estão sob o teu controle. Espero que tenhas gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.